Nós estamos no hebraico bíblico, vamos fornecer algumas informações que julgamos importantes quando a gente lida com o Antigo Testamento em hebraico. Há uma divisão que a gente chama de Tanar. A Tanar, conforme que estou destacando, ela tem três seções. E esse nome Tanar, na verdade, trata-se de um acrônimo. As primeiras palavras da das três seções forma esse acrônimo TANAR. E qual vai ser a primeira seção? Justamente esta aqui, ó. Torá. Torá, lei. Lei, instrução. A ideia primária é de instrução e uma ideia secundária, mas que está junto e misturado, é a de direção. Porque a Bíblia, quando se refere à Torá, tendo a lei do Senhor, ela dá tanto a instrução espiritual quanto a direção a ser seguida. É composto por esses cinco primeiros livros, que a gente chama também de Pentateuco, Gênesis, que é Bereshit, Êxodo, que é Shemot, Levítico, que é Vaikra, temos também Bemidbar, que é Número, e Deuteronômio, que nós chamamos no hebraico de Devarim. São esses cinco nomes dos livros, numa alusão ao Pentateuco, mas que forma o quê? A Torá. Antes de passar para a segunda sessão, tem aqui um versículo bíblico, que está aqui em destaque, Provérbios 3,18. Aqui o significado que ela, na referência à árvore, ou seja, a árvore é para aqueles que alcançam e todo aquele que conserva a felicidade, ou seja, que conserva a pessoa feliz. Esta é a ideia contida aqui em Provérbios 3:18. Mas a segunda seção que eu quero apresentar é dos profetas. Se aqui a Torá se refere à lei, profetas em hebraico, nós vamos fazer a leitura aqui, e nós temos então a palavra Neviim. Neviim, profetas, no plural. Por que eu sei que está no plural? Porque tem essa terminação na forma ou no gênero masculino em. Em. Terminou em, gênero masculino plural. Temos aqui os livros antigos, Josué, Juízes, Samuel, Reis. Temos também os livros que são os últimos profetas, são maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os profetas menores, estes que estão alistados aqui. Esta é a segunda sessão. A terceira, esta que eu estou agora então destacando, Neviim, profetas. Vimos já a Torá como a primeira sessão, segunda sessão, e a terceira sessão é esta aqui. Note que aqui é Ketuvim. Ketuvim se refere aos escritos, uma referência ao Antigo Testamento, portanto, os escritos sagrados. Temos, então, alguns livros aqui que a gente pode fazer o destaque. Esses livros aqui, que são os três primeiros, são os livros de sabedoria, Salmos, Provérbios e Jó. Temos, vou pular aqui de uma forma proposital, temos os últimos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. São livros históricos ou de história.
Uma observação: Daniel está no livro de história, mas o estilo ou gênero literário da obra é apocalíptico. Num outro momento, eu posso tratar sobre esse tipo de literatura apocalíptica que está presente em alguns livros do Antigo Testamento. Daniel, Ezequiel tem algumas questões relacionadas a esse gênero. Agora vamos para esse que está aqui, esse do meio. Aqui nós vamos ler Meglot. Meglot. Se você ler Meglot, fique muito à vontade. O importante é que você leu Meglot. Essa terminação em ot indica que está na forma ou no gênero plural feminino. Se masculino termina o plural em im, logo ot indica o gênero feminino. O singular de Meglot é Megillah, porque Megillah, essa terminação em A, é um gênero também feminino. Que nem a palavra homem, ish, gênero masculino. Quando vai para o gênero feminino, isha, termina com esse A, dando essa entonação no singular. Megillah, que é pergaminho. E Megilot está no plural. Você já adivinhou, então, já acertou. É, na verdade, uma referência aos pergaminhos, ou seja, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther. Uma observação é que são chamados cinco rolos também. Megilot são chamados cinco rolos, né? Eles são bastante reverenciados no dentro do judaísmo. Pelo menos esta é a observação que eu tive há alguns anos atrás. Apresentamos então a Tanar. Observe que temos o T, essa primeira uma referência à Torá, depois Nevi'im, aí no caso temos aqui o Nun, que vai indicar os profetas, e aqui seria o Ketuvim, indicando os escritos. Tanar é a pronúncia, Torá, no caso, é a primeira seção, segunda seção, os profetas, terceira seção, os escritos. Fiquemos por aqui, mas a gente vai depois esmiuçar cada um deles, tanto os Miguelot, o Miguelot, que são os pergaminhos, enfim, cada item apresentado aqui de uma forma detalhada, a gente vai trabalhar dia após dia.